Boa noite a todos. Boa noite, professor. Peço desculpas aí por esse atraso de 5 minutos. É que minha filha fez uma cirurgia hoje e eu estava com ela no hospital. Estou, inclusive, ainda com um crachá aqui. E aí eu tive que vir para casa, para dar aula em casa, e acabei chegando 5 minutos atrasados. Tá? Então, por favor, me perdoem aí esses 5 minutinhos. Tá tudo bem com vocês? Ah, então tá. Tudo bem. Nós vamos hoje dar prosseguimento aí à nossa disciplina de escolher com sabedoria em medicina, e nós vamos abordar um tema que faz parte aí da grade de vocês no 7º período, que é a disciplina de ginecologia e obstetrícia, né? Já de antemão falo para vocês que eu sou intensivista, sou clínico, então considerem ali, se eu der alguma opinião pessoal, né, como um médico de outra especialidade falando de ginecologia e obstetrícia. Na verdade, eu vou reproduzir para vocês o que as sociedades de ginecologia e obstetrícia em alguns lugares do mundo, como os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, colocaram ali como escolher com sabedoria em ginecologia e obstetrícia. Eu tenho uma aula que eu fiz também sobre pré-eclâmpsia, eclâmpsia, doenças hipertensivas gestacionais, né? Eu peguei alguns slides para ilustrar também, e vocês fiquem à vontade para, caso tenha alguma dúvida, fazer pergunta, né? O esclarecimento com o especialista vai ser com o professor de ginecologia e obstetrícia. Mas a mensagem é da nossa disciplina, quer dizer, como que as sociedades de especialidade fizeram para escolher temas e, dentro desses temas, o que é escolher com sabedoria. Então, vamos lá, vamos começar aqui, eu vou compartilhar o conteúdo com vocês. Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá, então tá. Então, vamos lá. O primeiro tema são casos clínicos e depois tem a resposta que a sociedade colocou. Uma paciente de 25 anos procura atendimento por abortamento espontâneo em 2 ocasiões. Você solicita investigação para trombofilia. A conduta está adequada? Então, essa é a pergunta, né? Se eu atendo uma paciente jovem com a história de abortamento espontâneo em 2 ocasiões e o médico solicita investigação para trombofilia. E a pergunta é se a conduta está adequada. O que vocês acham? Está adequado esse tipo de investigação? Nesse contexto, o que é trombofilia, por que eu investigo trombofilia e o que tem trombofilia a ver com abortamento espontâneo? Quem quer LV? Lucas, né? Não sabe, né? É compreensível, né? Esse é um tema que está relacionado a 2 áreas de conhecimento, né? Uma área é a ginecologia obstetrícia, o abortamento espontâneo, e uma outra área é a área de hematologia, né? No que se refere à trombofilia, né? Trombofilia são patologias, né? Alguém sabe o que é trombofilia, não? Não? Trombofilia são patologias que predispõem o paciente a fazer episódios de trombose, tanto venosa quanto arterial, né? Então, o paciente tem uma chance maior de fazer trombose do lado venoso, que é o mais comum, né? Trombose venosa profunda, embolia pulmonar, e também trombose arterial.
tem várias patologias que têm um componente genético, né? Que você investiga, né? São proteínas, eu já vou mostrar o slide para vocês, são proteínas ali relacionadas à coagulação, né? Que podem estar, digamos assim, com deficiência e, com isso, predispõe o doente a fazer esse episódio de trombose. Isso é a trombofilia, né? Agora, o que tem isso a ver com gestação? O que tem isso a ver com aborto espontâneo? Tem descrição, né, de que essas patologias poderiam, pessoas que têm o traço ali para essas patologias, né, forma heterozigoto ou homozigoto, fazer uma chance maior de abortamento ali no primeiro trimestre da gestação. Então, deixa eu compartilhar o conteúdo com vocês para vocês verem qual é a lógica aí desse raciocínio. Então, está aqui, ó. A conduta adequada, né? Esse slide eu já mostrei em outro momento para vocês, é para repetir, né? Para escolher com sabedoria em medicina, a gente leva em consideração muito a evidência científica que acaba se traduzindo por uma necessidade de tratamento, uma necessidade de investigação, uma necessidade de intervenção, né? Para qualquer teste ou procedimento proposto, eu tenho que avaliar sempre o peso da evidência científica, que está relacionada à necessidade, o risco que eu imponho quando eu decido aquela intervenção, né, ou um exame que eu queira pedir, e também duplicidade de exames, né? Se eu tenho exames em duplicidade, obviamente eu vou optar por um deles. Muitas vezes não vou fazer os 2 exames necessários para esclarecer o diagnóstico, né? E custos também, né? Se eu tenho dois itens que me dão a mesma informação, naturalmente eu vou escolher aquele que tem um custo menor. Deve haver uma lógica que justifique a decisão tomada, é exatamente isso que a gente está conversando, e também essas questões sempre são colocadas com transparência para o paciente, para dizer por que o médico está decidindo dessa forma. Aqui em relação à trombofilia, né? Essas patologias aqui são patologias que têm componente genético, né? E elas podem ser investigadas em pacientes que têm episódios de trombose venosa ou trombose arterial. A venosa é mais comum, né? Tromboembolismo venoso, né? Tanto trombose venosa profunda, que é o mais comum, como a embolia pulmonar, e muitas vezes os pacientes não têm o que a gente chama de fator de risco, quer dizer, não tem doença venosa crônica, não são doentes que estão acamados, não são pacientes que têm um fator de risco que predispõe, né, neoplasia, por exemplo, são fatores de risco que predispõem lá a presença do tromboembolismo venoso, né? Então, essas patologias, algumas vezes ocorrem em pacientes jovens, a trombose venosa, e nós temos que investigar a possibilidade de trombofilia. Além dessas patologias, nós temos outras, né? Elevação de homocisteína, desfibrinogenia, gemia congênita, desordem do plaminogênio e a presença de anticorpo antifosfolipídio, anticardiolipina, que também são listadas como trombofilias. Então, quando eu vou investigar a trombofilia, eu vou pedir exames para a avaliação de todas essas patologias. A pergunta é se nós devemos fazer isso quando a paciente nos procura, jovem, com a queixa de 2 abortamentos espontâneos. O que a sociedade australiana e da Nova Zelândia recomenda? Que não faça esse tipo de investigação, né? Agora, por quê, né, que ela coloca isso? Isso tem que ter substrato científico. Aqui é um artigo que fala sobre isso, né, se deve se investigar a trombofilia, se a trombofilia tem um papel nessas complicações gestacionais, como abortamento espontâneo. Aqui a conclusão do trabalho é que não teria esse papel importante, né? Não aumenta significantemente o risco, né? E aqui é o que a sociedade coloca, né? Como explicação para não pedir o exame. Embora estudos, enquanto estudos retrospectivos com mais tempo, sugeriam que a trombofilia, né, com um componente genético é associado com prognósticos de gestação adversos, né, como abortamento, né, ou descolamento prematuro de placenta, dados mais recentes de estudos mais rigorosos têm falhado a encontrar
uma associação ou tem encontrado uma associação fraca. E essa associação que mostra isso, que mostra que essa associação fraca são agora de boa qualidade em relação à evidência de estudos randomizados controlados que o uso de heparina de baixo peso molecular não significantemente reduz a taxa de complicações mediadas placentárias. Quer dizer, está dizendo que não precisa investigar, que a associação é fraca e não precisa usar a heparina de baixo peso molecular, que isso não diminui a taxa de complicação. Aqui as referências bibliográficas. Então, vou interromper. Então, vejam que um item colocado, né, foi perguntado se a conduta é apropriada, né, que esse caso clínico ali é um caso hipotético, que eu criei só para poder chegar à pergunta, né, a pergunta não, chegar à recomendação da sociedade, e a sociedade dizendo por que deve fazer ou por que não deve fazer. Entenderam o raciocínio? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Segundo item. Segundo item. Também ali dentro de escolha com sabedoria em ginecologia e obstetrícia. Segundo item. Está ali, um caso clínico também. Uma paciente de 30 anos faz acompanhamento da gestação com diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? Você solicita a reavaliação da proteinúria. A conduta está adequada? Quer dizer, se eu tenho lá um diagnóstico de pré-eclâmpsia e eu devo solicitar a reavaliação da proteinúria? Sim ou não e por quê? Pensando em alguma lesão renal? Não sei. Por que você raciocina dessa maneira? Teríamos uma lesão renal? Eu posso ter, na evolução do paciente com pré-eclâmpsia, o comprometimento renal, né? Um quadro de injúria renal, o doente precisar lá, numa fase mais tardia da doença, né? Com complicações maiores, inclusive tem insuficiência renal, precisar de suporte dialítico. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte: eu tenho diagnóstico de pré-eclâmpsia e se eu preciso reavaliar o nível de proteinúria. E aí? O que a sociedade recomendou? Vamos lá. O que a sociedade recomendou? Então, veja bem, aqui, esses slides subsequentes aqui, são slides de uma aula que eu fiz, né? Dava até essa aula para o 7º período, né? De doenças hipertensivas gestacionais, né? Ali os 4 tipos de doença hipertensiva, está ali, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia? É a hipertensão arterial desenvolvida após 20 semanas de gestação em paciente previamente normotensa acompanhada de proteinúria, igual ou maior a 300 miligramas de urina de 24 horas. Né? E a eclâmpsia, na verdade, é a pré-eclâmpsia que passou a ter convulsões, a gente chama de eclâmpsia. Né? Aqui eu tenho o diagnóstico da pré-eclâmpsia, o diagnóstico diferencial, e qual é a orientação que a sociedade dá para essa situação? Ela diz o seguinte, que não deve repetir o teste para proteinúria em pré-eclâmpsia estabelecida. Quer dizer, se eu já fiz o diagnóstico de pré-eclâmpsia, ou seja, hipertensão arterial, mais a presença ali da proteinúria, igual ou maior a 300 miligramas em urina de 24 horas, eu não preciso repetir o teste para proteinúria. Né? Aqui é um artigo que fala sobre isso, da Sociedade Australiana e da Nova Zelândia, falando do manuseio, e aqui fala a explicação, né? Que medir a proteinúria é útil para diagnóstico, mas não é um critério prognóstico para pré-eclâmpsia, ou seja, eu não preciso medir o nível novamente de proteinúria, porque isso não tem impacto ali para me classificar como doença severa ou doença que vai evoluir com prognóstico ruim ou não. Naturalmente, a doente é acompanhada, é tratada, né? se trata de hipertensão arterial, e esses casos tendem a se resolver, né? Podem evoluir mal ou não, e tendem a se resolver com a retirada do feto, com o parto lá no final da gestação, né? Quando se faz o parto, né? E aí, normalmente, esse quadro de hipertensão arterial tende a regredir. Então, essa é a explicação da sociedade, e aqui tem as referências bibliográficas que corroboram essa escolha com sabedoria
relativa ao tema colocado. Vamos interromper aqui antes de prosseguir. Entenderam? Alguma dúvida? A escolha com sabedoria é a sociedade, ela vê entre os seus membros, né, dali da área de atuação, da especialidade, que são coisas comuns, que podem suscitar dúvidas, né? Os próprios membros da sociedade escolhem esses temas, são listados, e um comitê da sociedade de médicos ali que são nomeados para fazer isso, eles se reúnem, veem aqueles temas que foram escolhidos pelos especialistas e colocam ali 5, 7 itens, né, para fazer recomendações. Essas recomendações, como ditas, elas levam em conta risco, levam em conta custo, levam em conta, principalmente, evidência científica. E também como que você deve resolver isso, essas questões junto ao paciente. Essa recomendação é uma recomendação da sociedade relativa ao tema. Alguma dúvida? Ou não? Não? Vamos para mais. Aqui, vamos lá. Progredindo aqui, o outro caso clínico é aqui, uma paciente faz acompanhamento pré-natal e você solicita avaliação do polimorfismo dessa enzima, né? E aí a pergunta é se a conduta está apropriada ou não. Essa enzima, ela é investigada para trombofilia. Então, o mesmo raciocínio que a gente teve lá para trombofilia é o que a sociedade recomenda. Não se deve fazer como avaliação de rotina a dosagem dessa enzima, do polimorfismo dessa enzima, que tem lá uma relação com trombofilia, durante a gestação. Só com a particularidade desse polimorfismo em questão. Aqui tem um artigo que fala sobre isso, né? Aqui a recomendação da sociedade e aqui as referências bibliográficas. Isso tem a ver com hiperhomocisteinemia, que é uma das causas de trombofilia, como eu falei anteriormente, listado anteriormente. Então, aqui também não se deve fazer esse teste de investigação de trombofilia com o polimorfismo dessa enzima durante o período pré-natal. Aqui as referências bibliográficas. Outro caso clínico. A paciente faz acompanhamento pré-natal. E aí você solicita a avaliação do VHS, velocidade de hemossedimentação. A conduta está adequada? E aí? O que vocês acham? A avaliação do VHS durante o período gestacional é útil em algum aspecto? Vejam, ele está tocando em temas simples. Primeiro, começou lá com abortamento espontâneo, falou da proteinúria da pré-eclâmpsia, agora está falando de um exame complementar, que é a velocidade de hemossedimentação. Alguém sabe para que a gente pede velocidade de hemossedimentação? VHS? Você já deve ter aprendido isso. Geralmente marcador inflamatório, né? Enfim, algo desse tipo. Exatamente. Nós usamos a avaliação do VHS, né, como marcador inflamatório. Eu lembro, eu vou fazer esse ano 46 anos de formado. Eu me lembro, na minha época de estudante, os professores falavam o seguinte: olha, nenhum aluno aqui pode sair da faculdade sem saber tratar tuberculose. Pode ter um monte de patologias aí para vocês aprenderem, mas não pode deixar de saber tratar tuberculose. Tuberculose é uma doença muito comum que vocês têm que saber de tratar. E outra coisa que ele falava é o seguinte: VHS acima de 100. Quando a gente tem um VHS acima de 100, 3 patologias podem estar presentes ali: tuberculose, neoplasia e doença autoimune. Eu não esqueci disso. Isso tem quase 50 anos que um professor falou isso para mim e eu nunca esqueci. Então, o VHS é importante, como você falou, como um marcador inflamatório. A questão que está sendo colocada é se é útil ou não eu pedir a avaliação do VHS durante a gestação. É isso que a sociedade está colocando.
como exame pré-natal, como exame de rotina ali a ser feito. O que vocês acham? A pergunta é sempre a mesma, sim ou não e por quê? Né? Sim ou não e por quê? Alguém se arrisca? O que a sociedade recomendou? Vamos lá. O que a sociedade falou? Ela falou o seguinte, aqui, ó, não precisa medir o VHS na gestação, porque essa informação ela não vai trazer benefícios no manuseio da gestação. Aqui um artigo que fala sobre isso, né? Aqui, gravidez e velocidade de hemossedimentação. Aqui, o que a sociedade recomenda, porque ela justifica ali, né? Medir o VHS é um teste não específico para identificar a inflamação. Um nível elevado indica inflamação, mas não indica qual é a causa, né? Qual é a causa do organismo que está levando a isso. O valor normal. Um estudo encontrou lá níveis que variavam de 4 a 70, e outro encontrou uma variação de 4 a 112, né? Ali durante o período, com níveis sendo afetados pela idade gestacional e concentração de hemoglobina. É provável que isso reflita alterações normais da gestação. Então, medir o teste de VHS não suficientemente diferencia entre uma gravidez normal e aquelas que estão sofrendo de alguma doença inflamatória. Ou seja, e aqui mostrando as evidências científicas para corroborar esse processo decisório. Ou seja, a orientação da sociedade é que não há necessidade de pedir VHS durante o período gestacional, que ele não consegue diferenciar o que é uma gravidez normal e o que tem ali alguma doença inflamatória que pode estar elevando o VHS. Ok? São itens úteis que a sociedade tentam, digamos assim, colocam para ajudar os especialistas a dizer o que deve ser feito ou o que não deve ser feito dentro do contexto de escolher com sabedoria em medicina. Muito bem. Vamos aqui para mais um item. Aqui, deixa eu só ver aqui aonde eu quero chegar, né? Aqui tem uma afirmação. Eu não sei se eu botei o caso clínico aqui, botei... Não botei, não. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui o caso clínico. Só me dá um minutinho aqui, por favor. Eu acho que eu nem botei caso clínico para isso, né? Não, é só uma afirmação da sociedade. Então, veja lá. Evite o uso de episiotomia de rotina em parto vaginal espontâneo, né? Parto vaginal, né? Parto normal. Vou interromper o compartilhamento. Vocês devem... Essa é uma questão que gera alguma controvérsia, né? Algumas coisas em medicina mudam ao longo do tempo. Alguém tem uma opinião formada sobre isso? Ou não? Sobre a necessidade ou não de fazer episiotomia durante um parto normal? Ou quando que ela é feita, ou quando que ela não é feita? Como é que se resolve isso? Alguém sabe? Acho que hoje em dia é feito só em casos de extrema necessidade, né? Isso, Karina. E o que você chamaria caso de extrema necessidade? Se eu não tiver nenhuma outra maneira de ter via de canal de parto ali normal, numa emergência, não sei. Uma emergência. Sofrimento do feto, de repente. Isso, a possibilidade de estar impondo ali sofrimento ao feto. Vocês devem ter assistido aí uma confusão que houve com um médico, saiu na mídia, inclusive, né, de uma paciente que publicou que o médico fez uma episiotomia sem alteração, sem autorização dela, né? E ela colocou que isso foi colocado como uma violência à mulher durante o trabalho de parto. Vocês chegaram a ver isso? Isso saiu na mídia com algumas informações assim contraditórias, mas teve lá... Sim.
Isso digamos assim, ruim, né? Essas situações que acabam expondo todo mundo, né? Expõe a pessoa, a paciente, expõe o médico também, que ele, digamos assim, é colocado em xeque o que ele fez, né? Como é que isso pode ser resolvido, né? Isso aí é um item colocado por uma sociedade de ginecologia e obstetrícia como escolha com sabedoria. Vamos ver o que a sociedade colocou em relação a isso, né? E o que a gente pode extrair ali de conhecimento, né? Vamos lá. Aqui está colocando: evite o uso de episiotomia de rotina durante o parto normal, né? Aqui tem uma publicação sobre isso, né? Que é de uma plataforma de medicina baseada em evidência. Vocês vão ter essa disciplina, provavelmente comigo. Não. Eu dou aula de medicina baseada em evidência no 6º período, vocês já estão no 7º período. Mas essa Cochrane University, ela tem uma plataforma de medicina baseada em evidência, ela faz revisões, meta-análises sobre variados temas de medicina. E um deles é esse aqui, isso é uma publicação sobre episiotomia no parto vaginal, onde faz uma revisão, uma análise das publicações científicas sobre esse tema, né? Aqui o que foi encontrado, é um resumo dessa publicação, e qual é a conclusão do autor, né? Dos autores, no caso lá dessa revisão, né? Veja ali o que está escrito. Isso não é a recomendação ainda da sociedade, isso é uma publicação sobre o tema de uma, digamos assim, confiável, né? Porque essa Cochrane University, ela publica revisões, meta-análise, e ela é considerada uma fonte confiável de informação médica. Está ali. Há políticas, né, de episiotomia, para restrição de episiotomia, parecem ter um número de benefícios comparado com políticas baseadas ou atitudes baseadas em episiotomia de rotina. Existe menos trauma perineal posterior, menos sutura e menos complicações, e nenhuma diferença para medida de dor e trauma perineal e trauma vaginal severo, mas existe um aumento do risco de trauma perineal anterior com a episiotomia restritiva. Então, ele está falando ali que tem um número de benefícios e está descrevendo alguns problemas que podem ocorrer com essa atitude. Vamos lá. Aqui, uma slide que eu coloquei, né? Como é que a gente resolve isso aí? Né? Decisão médica, preferências do paciente, e coloquei ali prontuário médico. Então, volto aqui a interromper o compartilhamento. Como é que a gente resolve isso? Né? A paciente quer uma coisa e o médico concorda, mais adiante ele tem que agir de outra maneira. Como é que resolve isso? Alguém sabe? Alguém tem opinião? Vocês estão aprendendo a ser médicos, estão no 7º período. Já passaram ali do meio do curso. Nós vamos lidar com isso a vida inteira. Não sei se respeita a vontade da paciente, desde que não esteja risco de vida para ela, não sei. Se ela coloca isso como preferência, né, e é possível ser feito, nada demais, né? Foi feito uma solicitação, aquilo é possível ser feito do ponto de vista médico, profissional, né? Eu tenho evidência científica, eu tenho a minha experiência que é colocada também, e nada demais, vamos agir naquele sentido ali para que a gente possa ter um final adequado, né? Mas as coisas podem mudar. Eu estou meio que forçando a barra no sentido de as coisas mudarem, quer dizer, a paciente quer um item ali colocado, né? Eu não quero que faça isso. E, digamos assim, aquela situação clínica, aquele contexto ali, toma outro rumo. E o médico
Ele está vendo que precisa, digamos assim, mudar a atitude. Como é que resolve? Ele muda a atitude, não muda a atitude? Ele mantém ali a preferência do paciente? Por exemplo, no que se refere aí ao que a gente está conversando, episiotomia. Mantém, eu acho. Senão ele vai te processar depois, né? É um risco, né? Foi mais ou menos o que aconteceu aí do que apareceu na mídia, né? Expôs o médico, vou processar o médico, violência contra a mulher durante o trabalho de parto. Como é que a gente, como é que a gente pode agir no seu... O que eu estou perguntando a vocês é o seguinte: você já me deu uma resposta. Eu vou agir no sentido de acordo com as preferências da paciente. Mas isso tem um limite? Eu vou agir o tempo todo nesse, assim, ó, a paciente quer desse jeito, eu vou fazer desse jeito? Acho que se botar a vida dela em risco em algum momento, você achar que aquilo vai dela ou do bebê, não sei, no caso da gestante, né? Acho que você tem que agir com o seu conhecimento, não só Lógico, de acordo com a vontade dela. exatamente, Karina. Veja bem, ali tem 3 partes envolvidas. Você tem a preferência da gestante, você tem o feto, procedendo ali o parto, né? E você tem um feto envolvido nessa história. Eu estou falando como clínico. Então, Professor, eu acho que está com a mão em frente ao microfone. microfone, tirei já. Eu tenho mania de botar a mão aqui do lado, mas já tirei. Então, observe o seguinte: eu tenho ali a gestante, o médico e o feto. Se eu não faço episiotomia, porque a gestante não quer que faça episiotomia, e eu encontro ali sinais de sofrimento fetal, né, por conta de não fazer episiotomia, não ocorre o parto vaginal, e eu perco o feto, né? Eu perco o feto por causa disso, que explicação eu vou dar? Olha, eu tentei manter aí o que você queria que fosse feito, não fazer episiotomia, e o feto morreu. Isso não é cabível. Isso não é cabível. Então, eu posso tentar, né, fazer de acordo com preferências até um determinado ponto, aonde pode haver ou se impor risco à vida da própria gestante, como já foi comentado, e também ao feto. E eu tenho que mudar a minha atitude. Eu tenho que mudar a minha atitude. Eu estou respaldado para fazer isso. A questão que foi colocada, então ela vai te processar. Sim, isso aí faz parte. É um risco que todos nós corremos quando atendemos paciente. Se ele não se sentir satisfeito com o que foi feito do ponto de vista médico, é um direito que ele tem, processar quem ele quiser, o médico, inclusive. E como é que eu tento fazer as coisas também, quer dizer, primeiro fazendo o que deve ser feito, o que é correto ser feito. Né? Eu estou respeitando ali as preferências da paciente, mas eu tive que mudar a minha atitude diante ali das circunstâncias que se apresentaram. Né? E como é que eu faço isso e, ao mesmo tempo, eu tento me proteger caso algum processo seja colocado mais adiante? Como é que eu resolvo isso? Aonde que eu posso agir de maneira correta? Prontuário. No prontuário médico. Por isso que está escrito ali prontuário médico. Então, essa sua mudança de atitude frente a uma nova situação que obrigou você a agir daquela maneira, isso tudo tem que estar escrito no prontuário médico. Tem que estar escrito. Planejamos fazer dessa maneira e ali, em tal momento, tantas horas, tantos minutos, ocorreu evidências disso e daquilo que me obrigou ou me levou a agir dessa maneira para que pudesse ser feito o parto sem comprometer ali a viabilidade, né, o feto, e preservando a mãe. Pronto, eu não fiz o que a mãe estava mandando eu fazer, ou querendo que eu fizesse, mas eu me respaldei dentro do que a boa prática médica recomenda. E escrevi no prontuário.
Eu vou processar o senhor, por favor, fique à vontade, pode processar. Eu pertenço, como intensivista, à Câmara Técnica de Terapia Intensiva aqui do CREMERS, do Rio de Janeiro. Essa Câmara Técnica existe há 17 anos, eu participo dela desde o início. E a gente tem reuniões periódicas, reuniões mensais, onde toda queixa que chega sobre CTI lá no CREMERG, ela é levada à Câmara Técnica. E a gente vê ali o que foi feito de atendimento dentro do CTI. Aonde nós vamos olhar, né, como que o médico agiu, o que ele fez, a conduta que ele tomou, né? A família pode se queixar de 300 coisas, né? Mas a gente vai olhar o quê? O prontuário médico. O que o médico escreveu ali para tomar aquelas atitudes. E ver se o que ele fez, né, que aquilo é um documento legal, possa ser caracterizado como imperícia, imprudência, negligência, quer dizer, erros médicos que pudessem ser caracterizados. Então, o prontuário ele é muito importante, né? Depois de tudo feito, você vai pegar e vai escrever o que você fez. Isso é um dever do médico, anotar no prontuário tudo o que foi feito relativo a tal procedimento. A gente tem que ter o cuidado de escrever no prontuário. Então, eu escrevi no prontuário exatamente o que aconteceu. Eu não estou satisfeito com a maneira como o senhor procedeu. Olha, a senhora faz o que a senhora achar mais apropriado, né? E, normalmente, a família faz queixa ao CRM e faz queixa à Justiça Comum. A Justiça Comum ela tem a questão também do processo, se é caracterizado como crime ou não, né? No CRM é outra coisa, para ver se houve erro médico, né? Na Justiça Comum, isso pode ser caracterizado em algum momento como crime, e, inclusive, a família pedir ao hospital ou ao próprio profissional indenização, né? Por danos morais, alguma coisa assim, né? Advogados entram nessa história, né? Tem, inclusive, associações de vítimas de erro médico. Isso aí digamos assim, é uma indústria onde pessoas vivem disso também, né? E nós temos a nossa profissão, que a gente tem que exercer. Então, procurar sempre fazer o que é correto e aquilo que você fez, anotar no prontuário. Exatamente o que aconteceu, né? Procurar sempre ter uma boa relação médico-paciente, né? Uma relação baseada em respeito, em confiança, mas as coisas que você fez, anotar no prontuário. E, normalmente, a Justiça Comum ela usa o relatório dos conselhos, né, de medicina para basear, né, acaba se ajudando a basear as decisões que são tomadas ali na Justiça Comum, no juiz, né? Pode chegar um juiz, né, lá no meio de um processo, e o juiz julgar o que o médico fez, o que o médico não fez, se ele fez certo, se ele não fez certo. Ele vai nomear um perito também para ver, porque é um direito do juiz fazer isso, e ele vai usar também, se passou pelo CREMERG, pelo Conselho Regional de Medicina, um relatório ali sobre o ocorrido. Ou seja, nós devemos sempre nos basear no que é correto ser feito do ponto de vista científico, do ponto de vista de boa prática médica. Eu não posso, digamos assim, exercer a medicina com medo se alguém vai me processar. Ao contrário, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, né? Se aquilo é o correto, é como nós vamos agir. A família não ficou satisfeita com o seu feito. Bom, tá, foi feito, é o que tinha que ser feito. A senhora pode perguntar a outro médico, né? E se esse procedimento foi adequado ou não. As coisas estão escritas no prontuário e espero que tudo decorra de maneira favorável, né? Mas nós vamos lidar com N pessoas diferentes. Tem pessoas que a gente vai ter uma boa relação, tem pessoas que a relação deteriora. O que eu tenho que fazer é procurar sempre fazer direito. Vamos lá, vamos voltar lá para o nosso caso em questão e o que a sociedade recomendou, né? Ali. Então, está aqui o slide. O que a sociedade recomendou? Essa sociedade de ginecologia e obstetrícia do Canadá. Veja lá, a episiotomia de rotina tem sido mostrada causar mais risco do que
benefícios, né? Estudos demonstram que uma política de episiotomia restritiva está, na verdade, repetindo ali o que foi escrito naquela publicação da Cochrane University, né? E lá no final ela fala assim, quando o períneo está prevenindo, né, o parto normal, particularmente se a frequência cardíaca fetal é anormal, a episiotomia pode acelerar o parto vaginal. Então, essa é a recomendação da sociedade e tem ali uma publicação sobre o tema. Ou seja, ela fala que a episiotomia não deve ser feita de rotina, mas se houver sofrimento fetal, a episiotomia acelera o parto vaginal. Ou seja, ela está dizendo que nessas situações é compreensível que seja feita a escolha pela episiotomia. Entenderam? E botando ali a referência bibliográfica. Alguma dúvida? Tudo certo. A Iris está falando tudo certo. Ótimo. Vejam, a sociedade ela tenta ajudar os médicos da especialidade a resolver questões comuns que são colocadas ali e podem suscitar dúvidas, né? E ela tenta ajudar, né? Dessa maneira, colocando como recomendações, explicando o porquê e dando as referências bibliográficas. Quer dizer, então eu tenho uma recomendação, eu tenho o porquê que essa recomendação foi dada e o fruto desse porquê que foi escrito daquela maneira, existem as evidências científicas para corroborar isso. Como a medicina sempre faz. Quer dizer, todas as nossas atitudes frente a um determinado problema, né, alguma questão diagnóstica ou decisão terapêutica, ela é baseada em evidências científicas, experiência do médico e conversando ali, levando em conta valores e circunstâncias do paciente. Alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Não? Então, Não, professor. Ótimo, então. Mas vocês entenderam o sentido e como que as coisas vão sendo colocadas? Sim. Sim, né? Vou repetir para vocês o que eu falei no início da aula. Eu sou um curioso em ginecologia e obstetrícia, né? Curioso. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, deixar de emitir opinião pessoal, né? Eu estou reproduzindo o que a sociedade falou, por que ela falou, aonde que ela foi encontrar o subsídio científico ali para decidir dessa maneira, né? Essa questão aí de se tem erro médico, se não tem erro médico, eu já posso, digamos assim, eu tomei liberdade de contar para vocês aí, por conta aí do tempo que eu participo ali da Câmara Técnica de Terapia Intensiva no CREMERG, né? Então, já vivenciamos ali N problemas relacionados a processos e como é que a gente analisa esses casos, sempre baseado no que o prontuário, o que está escrito no prontuário, né? A gente não pode, né, quer dizer, aproveitando que a gente está falando de escolher com sabedoria em medicina, nós não temos aqui no Brasil um problema que é muito comum em outros países, como por exemplo, o americano, os Estados Unidos. Lá eles têm muito grande o que a gente chama de seguro contra má prática médica. Quer dizer, os médicos, porque a chance de serem processados é grande e algumas vezes a justiça dá ganho de causa ao paciente, e isso acaba se refletindo em uma indenização a ser paga, né? Dinheiro a ser pago ao paciente, o que os médicos fazem? Eles fazem um seguro contra uma prática médica. Então, eu pago um seguro igual eu pago um seguro de carro, né? Eu pago por mês um seguro, e esse seguro, caso eu seja processado por algum paciente e perca a ação, e tenho que pagar X, né, para aquele paciente, porque eu perdi a ação, o seguro paga. Isso é comum entre os médicos americanos.
Felizmente, isso não é comum entre nós, né? Não é comum entre nós. Isso não é, digamos assim, uma prática comum entre nós, felizmente. Porque senão nós teríamos que colocar ali nas nossas despesas, mensalmente, o pagamento de um seguro contra uma prática médica. Quer dizer, alguém vai me processar, eu vou ter que pagar, então eu pago um seguro para cobrir essa despesa, né? Quanto a processos contra médico, algumas especialidades elas têm, digamos assim, uma chance maior de socorrer, né? De vez em quando a gente tem algumas informações na mídia relacionadas a isso, né? Fez uma cirurgia plástica, não ficou como eu queria, o processo médico. Eu não sei se esses médicos, eu não tenho conhecimento, se esses cirurgiões plásticos eles pagam algum seguro contra uma prática médica. Não sei, aí eu não sei. Eu estou falando que entre nós, a maioria dos, né, isso não é difundido de uma maneira que você tenha que fazer isso, né? É uma realidade para os americanos, não é uma realidade para os médicos. Do ponto de vista de atividade profissional, por conta desse seguro contra má prática médica, o que os médicos americanos passaram a fazer também, né? O que a gente chama de medicina defensiva, né? Eles pedem uma série de exames, né? Um número maior de exames para corroborar tanto questões diagnósticas quanto questões de tratamento e evolução com o tratamento. Quer dizer, eles pedem exames a mais do que deveriam pedir para, caso sejam questionados, eles poderem mostrar, olha aqui, ó, eu fiz aqui uma tomografia de tórax e está aqui a pneumonia, que eu resolvi tratar, né? Então, essa prática da medicina defensiva fez com que o custo médico passasse a ser muito alto nos Estados Unidos. Quer dizer, exatamente porque os médicos pedem muitos exames para poder, caso eles sejam questionados, eles mostrarem, olha aqui, o grau de anemia era esse, eu resolvi fazer dessa maneira, eu pedi um exame, depois de 15 dias está aqui o exame. Quer dizer, quando eles são processados, eles também se defendem mostrando os exames que eles fizeram para subsidiar aquela intervenção. Isso também não é a nossa realidade, não é a gente normalmente não trabalha com esse conceito de medicina defensiva, quer dizer, eu não posso olhar para o doente como um inimigo. Eu estou tratando do senhor, mas o senhor vai me processar, então eu vou pedir todos os exames aqui para me defender caso o senhor venha me processar. Isso se chama medicina defensiva, não é assim que funciona. A gente não age dessa maneira, né? Eu diria para vocês que isso não é nem a atitude correta a ser tomada, né? Mas, por conta da infinidade de processos que o americano vive contra lá a atividade médica, eles têm o seguro contra uma prática médica e têm lá a sua atividade de medicina defensiva, que aumenta o custo, né? Estou falando isso para vocês porque nós não vivemos essa realidade, né? Pode ser que daqui a 20 anos seja diferente, né? Nada impede que mude, né? O que a gente tem que tomar cuidado é para não transformar a nossa vida no inferno, né? Se tudo que eu fizer em medicina eu achar que alguém vai me processar, é melhor deixar de ser médico, né? Ou então os seguros vão entrar aqui e vai ser incorporado ali no dia a dia do médico um pagamento de um seguro para pagar as indenizações do processo. Entenderam esse raciocínio que eu estou colocando para vocês? Ou não? Alguma pergunta? Não? Diante da nossa realidade, eu vou fazer esse ano 46 anos de formado. Eu diria que é sorte. O tempo todo a gente está exposto aí
atendendo pessoas, público, dentro de emergência, trabalhei um tempão, consultório também, pouco tempo, CTI a vida inteira, de eu nunca ter, digamos assim, sofrido um processo médico, né, de alguém me acusar de alguma coisa. É sorte. Está exposto aí, está atendendo a população, as pessoas, procurando fazer o que é correto, né? Mas nada impede que alguém possa ficar chateado e te processar, né? Então, por isso que eu uso o termo sorte, né? Mas se a gente procurar fazer certo, o que é correto, o que a evidência científica recomenda que seja feito, nós já estamos aí minimizando essa possibilidade de forma bastante significativa. Muito bem. Se não tem pergunta, eu vou pedir a vocês, então, para colocar a matrícula, o nome e sair de sala. Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Obrigada, professor. Um abração, hein? É um prazer estar com vocês. Valeu, professor. Professor, Pode falar. posso te fazer uma pergunta que não tem relação com a matéria em si? Pode falar. Estou ouvindo. Como é ser intensivista 48 anos? Ih, rapaz, é complicado, né? Eu hoje já não estou mais operacional. Plantão. Não tem mais plantão. O que eu faço hoje, né? A minha vida inteira eu trabalhei dentro do CTI, como plantonista, como rotina, posteriormente como chefe de algumas unidades. Essa foi a minha vida inteira. Tem uma UTI, que é a UTI do Hospital de Força Aérea do Galeão, que eu fui médico da aeronáutica, já sou da reserva, eu trabalho há 40 anos nessa UTI. E é a minha vida, né? Mas a minha função, ao longo do tempo, ela foi mudando. Então, plantão, rotina, chefia. Hoje, a minha função é coordenação técnica, é discussão de caso. E aí, as pessoas veem os casos e eu discuto o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Da mesma... Quando eu estou aprendendo também. A gente aprende medicina a vida inteira. O que eu levo ali é que eu gosto de estudar e tenho a minha experiência. Então, as pessoas, digamos assim, me escutam, né? Para que elas possam me escutar, eu tenho que ter duas coisas. Uma experiência, né, que eu tenho profissional, e segunda, que eu ainda continuo, digamos assim, estudando. Diria que menos do que eu estudava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas gosto de ler, gosto de estudar. Tenho esse hábito, né, que eu adquiri ao longo do tempo. Então, gosto de ver novidade daquela área de atuação ali. E as pessoas, digamos assim, me consideram, né? Talvez mais pelo cabelo branco do que por competência, né? Mas você tem que escolher alguma coisa que você goste de fazer na sua atividade profissional. Muita gente trabalha em UTI, digamos assim, como uma fonte de renda adicional, dá plantão, ao invés de dar plantão de emergência, dá plantão no CTI, alguns se tornam especialistas. A gente pode até conversar sobre isso em outro momento, né? Eu já tenho alguns anos que eu preparei uma aula sobre o que leva a pessoa a ser intensivista, né? Posso mostrar para vocês em outro momento aí, né? O que leva a pessoa a ser intensivista, alguns pontos. Seria legal. Eu vou mostrar para vocês isso, né?
porque eu acho que isso foi uma coisa que eu fiz, que se aplicou a mim também, e mostra ali o que pode acontecer na vida profissional das pessoas. Eu vou fazer isso. A gente vai ter uma atividade sobre UTI, de escolha com sabedoria em UTI. Aí, quando eu falar sobre isso, sobre escolha com sabedoria em UTI, eu mostro para vocês esses slidezinhos que eu fiz, como que você trabalha dentro do UTI. As várias, eu coloquei assim, fases do intensivista, desde o início até um tempo maior de profissão. Mas eu tenho também, ao longo do tempo, né, a gente vai criando autocrítica, né, a respeito. Por exemplo, eu hoje, já falei para você, não sou mais operacional. A pessoa que faz consultório, né, ela tem uma vida médica talvez que possa ser mais longa, né? Porque normalmente o intensivista mais velho, ele é... Eu não vou falar tudo agora, eu vou falar na hora que eu falar sobre isso para vocês. Tá bom? Eu tenho algumas Tá opiniões bom. pessoais e vou procurar ajudar vocês aí a ter um pouquinho mais de informação. Tá ok? Tá ótimo. Obrigado. Quem está falando, só para eu saber quem é? Lucas. Lucas. Então, Lucas, eu vou atender a sua curiosidade e vou falar algumas coisas sobre isso. Não, tá? Tá bom. Um abração para você, então. Tá? E para todos. Abraço. Tchau.